Olá a todos! Bem-vindos ao 5 Minute Trials, onde apresentamos os artigos mais emblemáticos da história da cardiologia em no máximo 5 minutos. E hoje vamos tratar de um tema palpitante na seara da doença arterial coronariana crônica, que é a abordagem das lesões de tronco de coronária esquerda. E para isso, vamos resgatar o memorável estudo Excel. Mas antes, vamos fazer uma breve contextualização histórica. Como bem sabemos, a cardiologia é terra de realidades mutáveis e o nosso tema de hoje ilustra muito bem esse conceito. Pela década de 70 e 80, os estudos CAS, VA e europeu deixaram um legado quase que em forma de mandamento para as décadas futuras. Para pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda, a opção de abordagem de revascularização é a cirurgia. Essa máxima permaneceu incólume por muito tempo, até que as técnicas de angioplastia foram melhorando. Os materiais dos stents foram evoluindo e os dispositivos de avaliação pós-angioplastia trouxeram ainda mais segurança para o procedimento. Em meio a essa evolução no campo da hemodinâmica intervencionista, novos estudos surgiram questionando se de fato as lesões de tronco de coronária esquerda eram intocáveis e se a cirurgia ficaria eternamente sendo a única opção às sombras de estudos da década de 70 e 80. E foi nesse contexto que, em meio a outros trials, surgiu o estudo Excel, publicado no New England em 2016, que tinha o objetivo de avaliar se a angioplastia de tronco da coronária esquerda era não inferior à cirurgia de revascularização em pacientes sem disfunção ventricular e com score de gravidade angiográfico baixo ou intermediário. Foi um estudo multicêntrico, prospectivo, open label, controlado, randomizado e todas as análises foram feitas com o princípio Intention to Treat. Foram incluídos pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda acima de 70% ou entre 50% e 70%, com comprovação de lesão significativa em outro método, seja FFR, IVUS, entre outros. Foram incluídos também pacientes que os pacientes tinham que ser elegíveis tanto para procedimento cirúrgico quanto angioplastia após um consenso de Heart Team. Foram excluídos pacientes que não apresentavam lesões significativas, pacientes com score de gravidade angiográfica alto, no caso em questão com syntax score maior que 33, pacientes com antecedente de angioplastia de tronco ou pacientes com antecedente de cirurgia de revascularização. Foram randomizados 905 pacientes, sendo 948 para angioplastia e 957 para a cirurgia, e os pacientes tiveram um segmento médio de 3 anos. A avaliação entre os grupos foi homogênea. Os pacientes tinham em média 66 anos, cerca de 30% eram diabéticos, a maioria dos pacientes tiveram a indicação ambulatorial de intervenção e pouco mais de 30% teve indicação na vigência de uma síndrome coronariana aguda. A fração de ejeção média do ventrículo esquerdo era de 57. Quanto aos resultados, o endpoint primário foi o desfecho combinado de morte, IAM e AVC, e como podemos ver nos gráficos, a angioplastia de tronco da coronária esquerda com stent diluído em everolimus atingiu a margem de não inferioridade. O estudo trouxe outros dados também já esperados, de que o grupo cirúrgico, nos 30 primeiros dias, a taxa de eventos diversos foi maior, como podemos ver no gráfico a seguir, e que no segmento, os pacientes que foram submetidos à angioplastia tiveram maior taxa de reintervenção quando comparado à cirurgia. Por fim, o estudo concluiu que a angioplastia de tronco de coronária esquerda com stent diluído em everolimus é não inferior à cirurgia de revascularização em pacientes sem disfunção ventricular e com baixa ou intermediária gravidade angiográfica pelo syntax score. Apesar de ser um estudo emblemático para a cardiologia, colocando a angioplastia como uma alternativa para pacientes com lesão de tronco, temos sempre que reforçar que esse foi um estudo de não inferioridade, o que não significa igualdade, e que é um estudo de segmento curto para a doença arterial coronariana. E que um ponto decisivo para a escolha do tratamento é você conhecer os dados cirúrgicos e de angioplastia do seu serviço de referência, individualizando sempre a melhor escolha para o seu paciente. Por hoje era isso, até a próxima!